Existe uma pergunta que acompanha a Espanha há décadas no futebol mundial. Como uma seleção que sempre teve tanto talento demorou tanto tempo para conquistar o mundo? Porque durante muito tempo, a Espanha foi vista como uma potência técnica, uma seleção com grandes jogadores, bons clubes, tradição europeia e um futebol de alto nível. Mas quando chegava a Copa do Mundo, faltava alguma coisa. Faltava transformar todo aquele talento em conquista. Faltava transformar toda a expectativa em história. E essa é a primeira grande chave para entender a Espanha no Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola ficou conhecida como La Roja. Não nasceu como uma campeã imediata. Ela construiu sua importância aos poucos. Participou de Copas, teve boas gerações, revelou craques, mas carregava uma fama incômoda. Era forte, jogava bem, mas quase sempre parava antes da hora. Antes do título mundial, a grande campanha espanhola em Copa tinha sido em 1950, no Brasil, quando terminou naquela campanha em quarto lugar. Era um resultado importante, mas não o suficiente para colocar a Espanha no mesmo patamar das maiores seleções do planeta. Durante décadas, a história se repetiu. A Espanha chegava com expectativa, tinha jogadores com qualidade, tinha camisa, tinha liga forte, mas não conseguia ir até o fim. Até que veio a geração que mudou tudo. Entre 2008 e 2012, a Espanha viveu o maior ciclo de sua história. Primeiro, venceu a Euro de 2008. Depois, conquistou a Copa do Mundo de 2010. E, em seguida, venceu novamente a Euro de 2012. 3 grandes títulos seguidos. E não foi só pelos troféus. Foi pela forma como a Espanha jogava. Aquela seleção ficou marcada pelo controle da bola, pelos passes curtos, pela paciência e pela ocupação dos espaços. E por uma ideia de jogo que ficou conhecida como tic-tac. A Espanha não precisava correr atrás do adversário o tempo todo, porque fazia o adversário correr atrás da bola. No centro dessa revolução estavam grandes nomes como Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso, Davi Villa, Fernando Torres, Sérgio Ramos, Puyol, Piqué e Iker Casillas. Era uma seleção que parecia jogar em câmera lenta, mas decidia em frações de segundo. O ponto mais alto veio na Copa de 2010, na África do Sul. Curiosamente, a Espanha começou a conquistar aquele mundial, perdendo exatamente para a Suíça. E talvez esse seja um detalhe importante. Até a maior geração espanhola precisou passar por uma dúvida antes de virar a grande campeã. Depois da estreia ruim, a equipe se reorganizou e foi vencendo jogo por jogo, quase sempre com placares apertados, mas com controle, até chegar à grande final contra a Holanda. E ali, naquela prorrogação, Andrés Iniesta marcou o gol mais importante da história do futebol espanhol. Espanha 1, Holanda 0. Pela primeira vez na história, a Espanha se sagrava campeã do mundo. Mas depois do auge, veio a queda. Em 2014, a seleção caiu ainda na fase de grupos. Em 2018, ela foi eliminada pela Rússia nas oitavas de final, nos pênaltis. E em 2022, caiu novamente nas oitavas de final, dessa vez contra Marrocos, também nos pênaltis. Ou seja, a Espanha continuava forte, mas já não era aquela máquina quase inalcançável de 2008 a 2012. Só que o futebol espanhol começou a se reconstruir. E essa reconstrução chegou forte para esse ano. Hoje, a Espanha mistura experiência com jogador. Temos grandes nomes do futebol mundial e até, quem sabe, melhores jogadores do mundo na seleção. Rodri é um deles. Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Unai Simon e Cucurella. E outros jogadores que representam uma nova fase da seleção. Não é mais aquela seleção de Xavi e Iniesta. É uma Espanha mais vertical, mais rápida, mais agressiva pelos lados, mas que ainda preserva a base histórica, qualidade técnica, posse de bola e inteligência no meio campo. E tem um detalhe que aumenta ainda mais o peso dessa seleção no Grupo H. A Espanha chega como uma das grandes favoritas a conquistar essa Copa. Segundo o próprio documento do ranking da FIFA, a Espanha veio de uma campanha muito forte nas eliminatórias europeias, com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 21 gols marcados e apenas 2 sofridos. Isso mostra que a Espanha não chega apenas com nome, chega também agora com desempenho. No Grupo H, ela é a seleção com maior favoritismo técnico e é o time que entra com a obrigação de controlar os jogos, propor o ritmo e buscar a primeira colocação. Mas aí está o ponto curioso. A Espanha é favorita, sim, só que esse grupo não é tão simples como você imagina. Porque do outro lado existe o Uruguai, uma camisa bicampeão mundial. Existe a Arábia Saudita, que já mostrou e chocou o mundo em 2022, que pôde derrubar uma gigante. Existe um estreante que talvez carregue a história mais improvável desse grupo. E é justamente aí que entra a próxima seleção. Porque se a Espanha representa tradição, ranking alto e favoritismo, Cabo Verde representa descoberta, surpresa e uma pergunta muito interessante. Como um pequeno país do insular africano conseguiu chegar pela primeira vez à Copa do Mundo? Cabo Verde. E se a Espanha entra no Grupo H como potência, Cabo Verde entra com uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas revela uma das histórias mais curiosas dessa Copa. Como um pequeno país formado por ilhas no Oceano Atlântico conseguiu chegar pela primeira vez em uma Copa do Mundo? Cabo Verde não tem o peso histórico da Espanha, não tem título mundial, não tem uma longa tradição em Copas e por muito tempo não era nem visto como uma força principal dentro do futebol africano. Mas é justamente por isso que a presença cabo-verdiana nesse grupo chama tanto a atenção. A seleção de Cabo Verde é conhecida como Tubarões Azuis. Ela representa um país insular, localizado na costa oeste da África, formado por ilhas e com uma população bem pequena, se comparado às grandes nações do futebol mundial. No futebol africano, Cabo Verde precisou crescer aos poucos, enquanto seleções como Camarões, Nigéria, Senegal, Marrocos e Gana já tinham tradições em Copas e em grandes continentais. Cabo Verde foi construindo sua identidade de maneira mais silenciosa. Primeiro, deixando de ser apenas uma seleção periférica. Depois, começando a competir melhor na Copa Africana de Nações. E
E por fim, chegando ao momento mais importante de sua história, a classificação para a Copa do Mundo de 2026. E essa classificação não veio de qualquer jeito. Segundo o documento, Cabo Verde terminou as eliminatórias africanas na liderança do grupo D, com 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 16 gols marcados e 8 gols sofridos, e 23 pontos. O detalhe mais impressionante é que a seleção terminou acima de Camarões, uma das seleções mais tradicionais da África. E esse dado muda a forma de como a gente olha para Cabo Verde. Porque não foi uma classificação por acaso. Não foi apenas uma surpresa isolada. Cabo Verde teve campanha, teve consistência e teve força para superar uma seleção muito mais conhecida no cenário mundial. A vaga da seleção foi confirmada em 13 de outubro de 2025, com a vitória de 3-0 sobre Eswatini. E aqui existe um detalhe de roteiro muito forte. Stopira é um jogador experiente, que marcou o terceiro gol do jogo e colocou Cabo Verde pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Cabo Verde também tem uma característica muito importante. Muitos de seus jogadores fazem parte da diáspora cabo-verdiana, ou seja, atletas com origem em outros países, mas que se desenvolveram em outras ligas, em outros lugares, principalmente na Europa, mas que decidiram jogar pela seleção de Cabo Verde. Isso ajudou a seleção a ganhar competitividade. Jogadores formados em ambientes diferentes, acostumados a ligas mais fortes, começaram a dar ao time uma base sólida. E esse crescimento já vinha aparecendo antes da Copa. Na Copa Africana de Nações, Cabo Verde já havia chamado a atenção em uma edição de 2013. Chegou às quartas de final logo em sua primeira participação. Depois repetiu uma campanha forte na edição de 2023, também chegando às quartas. Ou seja, antes de chegar ao Mundial, Cabo Verde já havia avisando que não era mais uma seleção fácil de enfrentar. No ranking da FIFA, ela aparece no número 67. Não é uma posição de favorita mundial, mas mostra a evolução. A própria trajetória da seleção revela isso. O país já esteve muito distante do topo, mas conseguiu subir no cenário internacional e chegar a um patamar competitivo. Dentro do grupo H, Cabo Verde provavelmente não entra como favorito. Espanha e Uruguai têm mais história, e a Arábia Saudita tem uma experiência maior. Mas Cabo Verde carrega algo que pode ser muito perigoso em torneios curtos: motivação histórica. Para a Espanha, a Copa é obrigação. Para o Uruguai, é a tradição. Para a Arábia Saudita, é a experiência. Mas para Cabo Verde, é a descoberta. E cada jogo será um capítulo inédito. E isso pode transformar a equipe em um adversário difícil de medir. Porque uma seleção estreante joga sem medo, sem peso, de quem precisa provar a grandeza. Cabo Verde chega para viver o que nunca viveu antes. E essa talvez seja a grande força cabo-verdiana. Não se trata apenas de nomes individuais. Trata-se de um grupo que entende o tamanho do feito que está vivendo. Na prática, Cabo Verde chega ao grupo H como uma seleção que menos tem a perder. E talvez uma das que tem mais a ganhar. Se perder, será visto como parte do aprendizado. Se competir bem, já chamará atenção. Mas se surpreender uma das grandes seleções do grupo, entrará definitivamente para a história do futebol. E é exatamente isso que torna Cabo Verde uma das histórias mais interessantes desse grupo. Porque depois da gente falar da Espanha, uma campeã mundial, que busca reafirmar sua força, Cabo Verde aparece com outro extremo. Uma seleção estreante, de um país pequeno, tentando mostrar que a Copa do Mundo também é feita para histórias improváveis. Mas o grupo H não vive só de tradição europeia e sonho africano. A próxima seleção do nosso próximo vídeo traz outro tipo de história. Uma seleção asiática que já disputou várias Copas, que tem títulos continentais, que será sede mundial de 2034 e que em 2022 protagonizou uma das maiores surpresas da história recente das Copas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.